Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos por esse pedido e também para o Senhor continuar nos abençoando através da mensagem da palavra de Deus. Querido eterno Deus, nós te louvamos neste momento, Senhor. Mais uma vez estarmos na tua presença. Já nos alegramos através dos louvores que temos já recebido, Senhor, mensagem que tem falado aos corações da tua igreja. Continua abençoando, derramando das tuas bênçãos agora, Senhor. Meu Deus e meu Pai, está nas nossas mãos aqui, Senhor, esse pedido de oração. Tua serva que está pedindo, Senhor, por esse problema. Tu és o nosso Deus que salva, também cura e batiza com o Espírito Santo. Atende, Senhor, esse pedido que está em nossas mãos. Ah, meu Deus, meu Pai, também abençoa agora, Senhor, mais uma vez, o teu servo que vai transmitir a tua palavra. Dai-nos da sua palavra, Senhor, que fala, que revela, que penetra os corações. Nós te rogamos, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu pensei em estar sonhando, mas é uma realidade. Louvamos a Deus e agradecemos, parabenizamos o pastor Samuel, porque me faz lembrar a sua administração aqui, o porte da igreja, a atenção, a maneira bonita de estarmos aqui dentro. Me faz lembrar aquele nosso tempo da rua Antônio Cardoso. Porque hoje há muitas inovações, hoje está muita diferença. Mas quando nós sentamos num lugar assim, nós voltamos para o passado e recordamos as maravilhas. Porque Deus é o mesmo. Bem-aventurados que não viram e creram, não é? Graças a Deus. Eu disse ao pastor Samuel que o pastor aonde nós cooperamos, o Irsus, esqueci até o sobrenome dele, que faz isso à idade, né? Isso Barbosa mandou um abraço caloroso para o pastor Maciel, para o pastor Samuel, e conjuntamente com ele toda a igreja tem abençoado, né? Em Gênesis capítulo 22, eu esperava que outros iam falar, porque tem bastante pessoas aqui, balizadas aqui, com experiência bastante. Eu ainda trago um pouco nos ombros lá o tempo da roça, e a nossa simplicidade é muito grande. Eu sou obrigado a tomar um pouco de água, porque ainda estou levando um pedacinho de cruz, chamada diabetes, e fica colando, não é? Mas graças a Deus, irmão, por esta oportunidade. Se nós soubéssemos que Jesus ia voltar essa noite, nós ficávamos aqui esperando, né? Nem que fosse até madrugada. Mas nós não sabemos a hora e nem o dia, embora está tão perto, graças a Deus. Então, lemos aqui Gênesis 22. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, eu te ofereço ali em um holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei, o que eu te direi. Amém. É bastante conhecida essa passagem, porque são as das passagens mais pregadas, com pessoas muito capacitadas em todo o mundo, graças a Deus. Mas esta noite nós sentimos de falar um pouco aqui nesse assunto. Deus fizera as promessas a Abraão e nunca deixou de as cumprir. Prometera a Deus a Abraão, embora a sua grande idade e a sua esposa estéril, jamais a medicina conseguiria contornar esta situação. Mas Deus
é capaz para todas as coisas impossíveis. E quando Ele promete, Ele cumpre. Portanto, se alguém aqui esta noite tem uma promessa, creio que nós todos temos, não duvide, porque ela vai se cumprir ao seu tempo. Não precisa correr, não precisa desesperar, esperar com paciência, porque Ele cumpre a sua promessa. E Abraão saiu da sua terra e foi caminhando até chegando em determinado lugar, e Deus lhe fizer esta promessa. Parecia que era impossível, mas ao seu tempo ela se cumpriu. Louvado seja Deus. Então, nasceu Isaac, e quando já mocinho, Deus lhe fez um pedido, que Abraão, e ele dissera com prontidão: eis-me aqui, vai para a terra que eu te mostrarei, sobre uma das montanhas, e oferece-me ali o teu filho, o teu único filho a quem amas, Isaque. Não é fácil, irmãos. Subir a montanha não era fácil. Parar em pé sobre a montanha não era fácil. Depois de um pedido desse era difícil mesmo, bastante difícil. Abraão, com aquela idade, com a sua esposa, tiveram aquele filho que lhe deu tanto prazer, tanta alegria, tanto gozo. E agora Deus pede ao seu filho como? Não foi consagrar para um trabalho, foi oferecer como sacrifício. Não é fácil. E Deus, irmão, Ele ainda continua pedindo. Ele tem direito, porque somos dele, estamos na mão dele. Ele tem o direito de pedir a qualquer um de nós aquilo que Ele quiser, desde que nós devamos estar preparados. Estás preparado para corresponder com o pedido, com a vontade e a disposição de Deus. Oferece-me o teu filho Isaque. E ele, como tinha a promessa de ser o pai das nações, porque Deus lhe havia dito: em ti serão benditas todas as nações, farei de ti uma grande nação, a tua posteridade possuirá a terra. Muito bem. Então ele não esqueceu dessas promessas e não duvidou. Quando chegou o momento de ofertar a Deus o seu filho Isaque, ele se dispôs, levantou de madrugada, preparou sua cavalgadura e alguns de seus empregados, e levando o seu filho Isaque. E quando chegaram ao pé do monte, ele dissera assim àqueles moços: ficai aqui, até que eu e o moço iremos até ali. Depois que nós tivermos adorado, nós voltaremos. Isto é fé, irmão. E a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Louvado seja Deus. Se Deus está dizendo para alguém esta noite que precisa crer e pedir o batismo com o Espírito Santo, Ele está aí para batizar. Ai, louvado seja Deus. Então, irmãos, é glorioso, é maravilhoso. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós entramos numa batalha, nós nos dispusemos a guerrear contra os demônios, contra o inferno e contra todos os males. Mas, graças a Deus, eu e o pastor Samuel, que já nos conhecemos há muitos anos, nós éramos moços quando nós nos conhecemos, estamos aqui ainda batalhando, lutando não contra o sangue e a carne, mas contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. E sempre nós estamos vencendo. Me lembra muitas vezes cooperando com Aminadab e Marcelino em memória, com a irmã Hulda, com Israel. Quanta batalha, quanta luta, irmão, contra os demônios, sempre nos Deus deu vitória. Porque a promessa de Jesus, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Nós não vamos pegar em serpente, como tem uns loucos por aí pegando em serpente e dizendo que está cultuando a Deus, né? E alguns estão morrendo porque ela não brinca. Mas se nós tivéssemos
A ocasião de sermos picados por uma serpente, como disse Paulo, pegarão na serpente e nenhum mal, porque a fé, irmão, a fé remove montanha. A fé faz coisa extraordinária e nós estamos caminhando para o céu pela fé. Nós não estamos vendo o céu, nós não estamos vendo anjo, nós não estamos vendo quase nada, mas o céu está acima da nossa cabeça e nós estamos em direção a ele, porque nós entramos pela porta e Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem entrar pela porta salvar-se-á, encontrará pastagem. Louvado seja Deus. Então, Abraão fez isto, subiu aquela montanha com muita dificuldade. Isaac certamente estava levando a lenha sobre os seus ombros, o coutelo, o instrumento de imolar o cordeiro. Mas certo momento, quando chega perto do lugar, Abraão prepara o altar, coloca a lenha em cima. Isaac pergunta: meu pai, eis-me aqui, meu filho, aqui está a lenha, aqui está o cordeiro, o holocausto, o cortelo, mas aonde está o cordeiro? Ele perguntou: cordeiro, aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão tinha a promessa, com dor no coração, porque ele ia, e realmente, se Deus deixa, ele ia fazer mesmo assim, aquele trabalho, ele ia mesmo sacrificar, ele ia queimar mesmo. Porque isso não é a fé maravilhosa, porque aquele que tem experiência em Deus, que ouviu a voz de Deus, que conhece a Deus, não volta atrás por coisa nenhuma. Pode levantar o inferno contra os seus demônios, contra quem quiser. Aquele que conhece a Deus, que tem experiência com Ele, que tem relação com Ele, não volta atrás por coisa nenhuma. Antigamente, lá no Império Romano, sacrificaram muitos crentes. Jogaram na jaula com o leão, untaram eles com matéria inflamável, faziam deles tochas para iluminar as suas festas, tochas humanas, mas nunca ninguém voltou atrás. É perigo quando vai tudo bem. Há poucos dias eu vi alguém dizer assim, que alguém fez pergunta a um pastor: se a igreja for mais perseguida, ela é mais crente? A resposta foi não. Ela será mais crente se for perseguida. Porque a perseguição não vai voltar para trás desse crer, não. Quanto mais luta, mais nós firmamos em Jesus. O perigo, irmão, é olhar para o mundo, a liberdade que Ele está trazendo aí, todas essas coisas novas, essas modificações. É perigo alguém escorregar. Mas a Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, em quem não há dúvida nem sombra de variação. E O.N.M. Smith, esta promessa, esta ordem é para os homens de Deus. Quem come nasce de mim, quem come esta palavra jamais terá fome. Porque Jesus tem nas mãos os sinais dos cravos. Cristo também tem, no seu lado está o sinal da lança, e lá nos pés está o sinal dos cravos, e o seu nome é grande. Que nome ele habita nas alturas, mas também está aqui. Se não crê ou não crê? Quem crê, levante a mão. Que louva mais. Louvado seja Deus. É que temem cobre em mim. Anemigo chona matai. E a responsabilidade daquele quem Deus lhe deu essa comissão. Calnomanai. Ensinai as nações. Ide por todo mundo. Não tema, não volte atrás. Porque Deus é fiel. Alabatu e mande remecai andaramai. Se quem conobnes mais, se nós fomos vagarosos na oração, se nós nos omitirmos, se nós voltamos atrás, se nós paramos de orar, nós vamos escorregar.
mas a promessa está aí. Vigiar e orar para nunca entrar ou cair em tentação. Então, meu pai, o cordeiro está aí, ou seja, a lenha está aí, o cutelo está aí, mas onde está o cordeiro? O cordeiro, lá da Páscoa, todo mundo sabe que era apenas um carneirinho de 1 ano apenas, né? Sem defeito, não era cego, não era surdo, não era mudo, não tinha nada quebrado, era um animalzinho perfeito. Então, onde está o cordeiro? E Abraão não tinha outra maneira de responder, porque ele sabia, Deus faz o que ele quer. Então ele dissera assim: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para ele. O cordeiro de Deus tem que ser perfeito. Louvado seja Deus. Agora, ele tinha que imolar o cordeiro. Mas na hora em que ele, na obediência inteiramente a Deus, levanta a mão com o seu cutelo, depois do seu filho amarrado e colocado em cima da lenha, agora ele ia colocar fogo, ia cortar o pescoço e imolar o seu filho. O anjo do Senhor: Abraão, eis-me aqui, não faças tal. Deus, irmão, certamente o coração de Deus bateu bem forte, de satisfação de ver um homem aqui embaixo nessa situação, não voltou atrás, porque crendo inteiramente nele, sem dúvida alguma. Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Os irmãos, sabem quanto Deus nos ama? Quanto Ele gosta de nós? As calúnias, perseguição, as mentiras enjoladas, os calotes, a embrulhada toda, e nós não voltamos atrás. Quanto agrada a Deus? Louvado seja Deus. Então, Abraão olha e vê no matagal. O que foi que ele viu, irmãos? O que foi que ele viu? Ele viu um carneiro. Ele não viu o cordeiro, ele viu um carneiro. O carneiro, travado pelas pontas, eu creio que ele estava enrolado com alguma coisa pelos chifres, não é? O carneiro só servia para, o seu sangue só servia para cobrir o pecado, lá no Velho Testamento, mas não para tirar o pecado, somente para cobrir, até o tempo da correção, não é? Louvado seja Deus. Então, ele pega aquele carneiro. E como é que aquele carneiro estava lá naquele lugar sozinho, no deserto? Não era um criador, mas o carneiro estava lá. Deus proverá para si. Para Abraão, Deus proveu agora aquele carneiro para livrar Isaac de tal coisa. E Deus, na sua grande satisfação por ver a firmeza, a obediência de Abraão, Deus preparou lá adiante, passado muitos anos, Deus preparou o cordeiro. Porque a resposta estava no ar. Onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta ficou soando no ar muito tempo. Até um dia que João Batista estava batizando com o batismo de arrependimento. O Senhor Jesus ia chegando. E João Batista, então agora, eis o lá São João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi mais longe. Ele foi mais longe. Tira o pecado do mundo, mas o mundo não haverá pecado, não. O dia que Jesus estiver na terra governando, não haverá pecado. Porque o caçador dele vai ser preso, os demônios vão ser lançados no inferno e não haverá. Então, aí, João Batista chegou até esse ponto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando se falava do Cordeiro, Jesus, quando tinha 12 anos de idade, ele entrara no templo em Jerusalém, no tempo da festa da Páscoa, e ele estava observando. Dizem alguém que ele, passando diante do altar da imolação do Cordeiro, o Espírito Santo lhe dizia: essa aí é o símbolo apenas, mas o real Cordeiro é tu é que é o Cordeiro que vai. E ele sabia disso desde pequeno, mas nunca voltou atrás.
quando alguém o interrogava ou procurava interpelar, precisava persegui-lo, ele dizia: quem me convence do pecado? Eu e o Pai somos um. Eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E a vontade dele é essa, que nenhum daqueles que me deu se perca. Louvado seja Deus. Então, Jesus, com aquela idade, depois de 30 anos, foi batizado. Mais ou menos 30 anos foi batizado, mergulhando nas águas, ele não era obrigado a ser batizado, mas para deixar o exemplo. João Batista se opõe, como vens tu a mim, sendo eu que devo ir a ti, tu vem a mim, disse o Senhor Jesus, deixa por agora, João, assim nos convém cumprir toda a justiça. E Jesus foi batizado, e quando Jesus saiu da água, batismo é mergulho, não é imersão, não é? Graças a Deus, os irmãos sabem disso. Quando Jesus saiu da água, lá do céu, certamente o coração de Deus pulsou outra vez de contentamento, por ver a obediência de um Deus, mas um Deus homem sobre a terra, por não voltar atrás, sabendo tudo o que ia acontecer e tomando aquela decisão, ninguém o retirou do caminho. E agora o Espírito de Deus descendo do céu e veio pousou com uma forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele. E o Senhor dissera: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Louvado seja Deus. E agora, o Espírito Santo leva para o deserto, diz a Bíblia, para ser tentado pelo diabo. Aquele diabo, que lá no jardim do Éden, muito tempo passado, derrubara Adão, o pai de toda a raça humana. E agora ele pensava, aquele foi derrotado porque era carnal, era humano. Esse também sabia, Deus, o inimigo sabia que era Deus que estava aí, mas ele está em forma humana, eu terei condições de vencê-lo. Eu vou tentar, louvado seja Deus. E chegando para ele, depois que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites, pensava o inimigo, ele está fraquinho agora está com fome, agora eu vou vencer. Chega para ele, se tu és, procurando causar dúvida para Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E o Senhor Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, a palavra que sai da boca de Deus é bendita e gloriosa. Aqui está apenas um papel, mas foi escrita por homens santos de Deus, segundo a ordem de Deus, a direção do Espírito Santo, e ela tem uma virtude extraordinária, irmão. Certa vez lá na vila, na freguesia do Ó, até o pastor Minadab uma vez esteve conosco lá. Tinha um ex-padre, ele tinha saído da igreja católica, estava com uma pessoa, com uma mulher lá, tinha duas crianças, estavam passando uma situação tremenda, uma pobreza que dava mesmo dó. E nós, muitas vezes, éramos chamados lá na igreja sede, quando nós estávamos no púlpito, ele telefonava: pastor Marcelino, manda os irmãos aqui. Era eu, Antônio Trivelato e o irmão Vinícius Teixeira, o sogro do irmão Samuel. Nós íamos lá. Uma das vezes, quando nós batemos na porta, a mulher abriu a porta e disse assim: eu sabia que vocês vinham aqui, eu invoquei. E nós respondemos, pela graça, nós não somos espírito imundo, nós viemos aqui em nome de Jesus. Você disse que você é grande? Não, aqui ninguém é grande. Grande aqui é só Deus, mais ninguém. Esta luta contra o inimigo. Aí diz o inimigo assim: você disse que vai me expulsar daqui, eu quero ver. O irmão Vinícius abriu a Bíblia, não sei em que lugar que ele abriu da Bíblia. Eu disse: olha, Satanás, o Senhor Deus sabe que nós cremos na palavra dele, e por ela você vai cair agora. E lá foi ele pelo chão, e vai embora deitado, não vai levantar em pé não, porque nós mandamos aqui, irmão, nesta terra. Se nós somos servos de Deus, nós temos autoridade dele.
Nós mandamos aqui, porque o Espírito de Deus é que trabalha, que rege, que guia a igreja, que dá condições. E não quer que ninguém tenha medo e volte atrás, porque a palavra de Deus é poderosa, irmão. Louvado seja Deus. E assim, Jesus lá no deserto foi tentado, a segunda vez, o inimigo levou sobre o pináculo do templo, ele mostrou o reino da terra, beleza, porque na verdade, hoje a televisão mostra o globo terrestre, quanta coisa bonita, quanta maravilha existe, não é? Louvado seja Deus. Se tu me adorares, prostrar e me adorar, tudo isso te darei, porque a mim foi entregue. E o Senhor Jesus disse, está escrito que só Deus adorará. Levou ele, isto é, no pináculo do sangue, se tu se prostrares daqui, jogares lá embaixo, os anjos de Deus têm ordem para suster nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Ele disse, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Irmão, faz uns 4 anos mais ou menos, eu fui operado lá no Heliópolis, lá em Ipiranga. E uma noite, a minha filha, eu estava em recuperação, numa caminha, a minha filha do outro lado. 2 espíritos imundos. Eu sei que Deus permite isso para que nós tenhamos experiência, irmão. 2 espíritos imundos em forma de 2 moços, até muito formoso, bem vestido. A minha filha estava ouvindo. A noite toda nós lutamos dentro da palavra. Mas Deus nunca deixou sem uma resposta para eles. Um deles diz assim, você é batizado com o Espírito Santo? Nós respondemos, pergunta para ele. Louvado seja Deus, nós discutimos a noite toda. Então, quando era de madrugada, meu Jesus, nós não podemos dormir aqui, eu não posso dormir. Eu estava orando no Espírito, nós não podemos dormir aqui com essa tentação. E eu lembrei-me que, quando a gente vai expulsar um demônio, uma pessoa caída, se olhar bem dentro do olho dela, ele não aguenta o nosso olhar, irmão. Se nós somos santos, se Deus está com nós, eles não aguentam olhar em nosso rosto. Então, quando os 2 estavam naquela situação tremenda ali, me aborrecendo, eu olhei firme no rosto deles, desapareceu os 2. Então, irmão, nós mandamos aqui nesta terra. Os judeus reclamavam de Jesus, porque ele disse que é filho de Deus, e Jesus disse, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. Nós somos deuses, sim, Senhor. Nós somos. É claro que todo mundo sabe que é no sentido espiritual, né? Mas segundo a hierarquia que há aqui na Constituição brasileira, tem a hierarquia de Deus também na sua igreja. Tem os seus ministros, seus cooperadores, e nós temos a autoridade do céu. Porque nós fomos salvo, nós não ligamos com o céu. O nosso nome está escrito lá em cima no livro da vida. Nós somos chamados por Deus por esta salvação tão preciosa. Então, a terceira vez, o inimigo levou naquela montanha e mostrou o reino da terra. Se tu se prostrar e me adorar, eu te darei, porque a mim foi entregue. E o Senhor Jesus respondeu, vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém? Tem muitos cultos hoje, irmão, que é uma coisa tristeza, viu? Hoje tem muitos cultos que é uma coisa tristeza mesmo. A gente fica muito triste, muito aborrecido, irmão, porque depois que nós conhecemos a Deus, como Ele é santo, como Ele é maravilhoso, fica brincando com as suas coisas. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas o obedecem, creem e obedecem. Louvado seja. Então, aonde está o Cordeiro? Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é que Ele tira o pecado do mundo? Ele foi levado
depois do batizando, depois do deserto, ele voltou e começou o seu ministério de fazendo sinais e maravilha, chamando os seus primórdios cooperadores, e lhe otorgou poder e autoridade, e ele se deixou levar na cruz, porque jamais alguém o levaria. O inferno com todos os demônios nunca conseguiriam levar Jesus na cruz. Mas Deus o levou como um cordeiro, o cordeiro perfeito, que Deus preparara para si, para a sua glória, porque Jesus veio salvar um povo para glorificar Deus, para que na eternidade, aquela multidão lá no céu, contemplando a face do Pai, do nosso Pai, nosso Deus, para glorificar e exaltar o seu nome. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus. E nós somos bem-aventurados, irmão. Somos bem-aventurados e temos a promessa. Pedi, dar-se-vos-á. Medida recalcada, cheia e transbordante. E tudo quanto pede. Não precisa ser sábio ou indoto, ou pobre ou rico. Qualquer um que pede, recebe. E nós devemos pedir, irmão, pedir com fé, sem dúvida, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enquanto Ele não vier buscar a igreja, Ele continua fazendo maravilha. E Ele quer encontrar, como disse, a Bíblia diz assim, Deus procura os fiéis da terra. Naquele tempo de Davi, Deus procurava os fiéis e disse, encontrei um que é segundo o meu coração. E hoje ele está procurando, mas eu creio que agora ele deve estar até contente com a sua igreja, porque tem muitos hoje que está trabalhando para Deus, sofrendo perseguição, calúnia e tanta coisa, mas testemunhando, não só com palavra, mas também com procedimento, né? Louvado seja Deus, que o testemunho fala muito alto, irmão, a nossa santificação, a nossa obediência a Deus, a paz com todo, amando os inimigos, orando por eles, cooperando, contribuindo, repartindo o pão e procurando, fazendo a obra de Deus. Deus está contente com a sua igreja e muito breve Ele vem buscar a sua igreja. E a ordem dele é essa. Quando Jesus ressuscitou, Ele deu uma ordem: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. É uma escolha, não é? Mas se nessa noite está aqui alguém que ainda não aceitou Jesus, entrega-se a Jesus, aceita Ele como Salvador. Porque nós dissemos, eu aceitei Ele, já vai 52 anos que eu aceitei Jesus como Salvador. Não foi fácil, irmão. Não foi fácil. Porque eu jamais pensava em ser crente. Eu nunca fui inimigo de crente, mas eu nunca pensei em ser crente. Louvado seja Deus. Então, a pregação que foi me dada para mim, aquela manhã, dia 11 de fevereiro do ano de 61, às 9 horas de manhã, foi alugado um cinema lá em Santo André, fazer aquele culto. Eu aceitei Jesus como Salvador, mas a pregação foi essa: que o boi conhece o seu dono, o jumento é manjedouro, e o homem não conhece o seu Criador. Eu comecei a ficar envergonhado. Mas o que eu estou fazendo? Eu sou católico, eu vou na missa, eu procuro fazer alguma coisa, e como é que eu não conheço a Deus? Eu comecei a tremer, e depois o apelo foi esse: quem quer ir para o céu, levante a mão. Quem quer ir para o inferno, fique como está. Aí eu pensei, não, eu não quero ir para o inferno, não, eu quero ir para o céu. Mas, mano, quando eu tentei levantar a mão, não subiu. Não subia a mão. Eu falei, meu Jesus, eu não sou dono de mim, eu não posso fazer nada. A minha mão não sobe, não consigo levantar a mão. E aquele apelo soando na minha mente, no meu coração: quem quer ir para o céu, levante a mão. E a mão ficou travada. Aí é que eu vi como é difícil, irmão. Como o inferno tem uma influência tremenda quando há pecado. Mas quando nós fomos salvos, nós fomos santificados. Graças a Deus. Até que eu levantei a mão, eu senti
uma coisa tão maravilhosa, parece que eu estava flutuando, querendo subir. Eu comecei a sentir do meu lado esquerdo, esquentando novamente. Era um paralítico que acabava de ser curado. Até levantei a muleta dele, entreguei na mão do pregador, graças a Deus. E dali para cá, irmão, nós sofremos tanta revolta, tanta guerra, tanta coisa tremenda, tanta contradição, mas nunca voltamos atrás. Nunca voltamos atrás. Deus nos deu uma experiência maravilhosa, irmão, que é maravilhoso, irmão. Nós devemos procurar conhecer a Deus cada vez mais, como disse o profeta Oséias, conhecer a Deus e procurar cada vez conhecer a mais, porque Ele é grande, Ele opera maravilha. Louvado seja Deus. Então, irmão, ninguém desanime. Se alguém aqui há que ainda não aceitou, aceite Jesus como Salvador e entregue-se a Ele. Não é só aceitar simplesmente, é se entregar a Ele para fazer a vontade dEle. E Ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus, o pastor Samuel e toda a sua maravilhosa atenção, irmão. Desculpe a minha simplicidade, que eu sou muito simples, mas eu gostaria que todo mundo tivesse vontade como eu. Gostaria de abrir meu coração para mostrar para vocês quanto é bom ser crente em Jesus, quanto é maravilhoso levar a sua cruz com resignação, com paciência, com humildade, com mansidão, ajudando uns aos outros. Certa vez, Jesus me deu uma mensagem e disse, para alguém que estava ajudando, alguém que estava levando uma cruz pesada de sofrimento, puxando para trás. Você deve ajudar esta pessoa, não é puxar para trás. Ajuda, porque nós queremos todo mundo chegarmos no céu. Ninguém pode ficar atrás. E Jesus disse, Pai, aqueles que me dessem, eu quero que estejam comigo. Eu não quero que ninguém se perca. Amém?